Olá, você é nosso convidado para acompanhar a partir de agora uma conversa com o líder do PMDB aqui no Senado Federal. E o nosso tema são os assuntos que estão em pauta, em discussão e votação aqui na Casa. Senador Eunício, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Vou começar por terceirização, que é um projeto que ainda está chegando, a discussão está começando, mas a gente teve aqui uma sessão plenária temática para apresentar prós e contras da matéria. Como é que o senhor acha como é que o senhor está vendo essa evolução da regulamentação da terceirização aqui no país? Bom, primeiro eu tenho dito, e repetido aqui, que nós vamos ter que fazer ajustes no projeto que veio da Câmara dos Deputados. Mas primeiro nós podemos fazer uma lei, onde você regulamenta apenas a atividade privada, quando a terceirização não é utilizada apenas na iniciativa privada e sim na iniciativa pública, nos órgãos públicos e nos governos, tanto federal, estadual como municipal. Então, é preciso que a gente analise uma coisa. O grande problema da terceirização, quando se fala em precarização ou precariedade, como queira, da terceirização, por que a precarização existe na terceirização? Pela contratação. Quando foi criado o chamado pregão eletrônico, a finalidade dele não era contratar mão de obra terceirizada. Ele tinha outra finalidade, era comprar papel, comprar caneta, para facilitar a licitação e a desburocratização do próprio governo. Isso se espalhou e eu digo muito que o erro está na contratação e está na licitação. Por quê? Porque, se não vejamos, uma empresa que é terceirizada, essa empresa, quando contratada, ela é responsável e fica como fiel depositária daquilo que ele recebe parcelas mensais, de 13º salário, por exemplo, 12 meses. Recebe durante 24 meses, que é o que determina a CLT, para o prazo máximo de pagamento de férias, ou seja, ele fica com 24 meses como fiel depositário das férias, ou 2 férias de cada empregado terceirizado, fica com mais os encargos dessas 2 férias e fica com mais 1/3 de cada período de férias. E mais 12 meses do período de 13º salário. Então, ele é fiel depositário desses valores. E a contratação, olha, se você quiser alugar um apartamento, qualquer cidadão que esteja nesse momento nos assistindo, quiser alugar um apartamento, por menor que seja, ele vai ter que ter um fiador. No Brasil, você contrata bilhões de reais, eu estou falando de bilhões de reais, em terceirização, às vezes, em apenas um contrato, tem mais de R$1 bilhão no exercício de 5 anos, num contrato único. E a exigência é zero. É zero. Ora, se você para alugar um flat, um quarto e sala, você tem que ter pelo menos um fiador, na maioria dos casos, 2 fiadores, como é que você contrata a terceirização e não tem absolutamente nenhuma garantia de seguro, nenhuma garantia de fiança bancária, que os direitos desses trabalhadores vão estar garantidos através da garantia que ele dá ao contratante. Em previsão. Ao contratante. Então, isso tinha no passado. Isso tinha no passado, quando era concorrência pública. Depois que entrou o pregão, não tem a menor qualificação. Qualquer pessoa se cadastra no Compranet, qualquer cidadão que tenha uma microempresa, que tenha um CGC, se cadastra e participa de todos os eventos, sem nenhuma apresentação de documento, sem nenhuma apresentação de qualificação, e depois dá o menor preço. E nem sempre o menor preço é o melhor preço. Pouca gente sabe que a terceirização, os serviços terceirizados, eles são serviços controlados pelo Ministério do Planejamento. Ele é tabelado, dos poucos setores que é tabelado no Brasil, é o do planejamento. O setor terceirizado não está nessa chamada desoneração da folha de pagamento. Pelo contrário, existe uma portaria 94 que todos os meses a fatura é deduzido da fatura 11% de retenção
para recolhimento do INSS. Ora, se tem a retenção para o INSS, se tem a retenção para o ISS na fatura, se tem a retenção para a Receita Federal, por que não fazer a garantia dos direitos desses trabalhadores? O que é que acontece? Pessoas sem a menor condição se candidatam como empresas, ganham uma licitação, às vezes, de milhões e milhões, até de bilhões, sem dar nenhuma garantia, fica 12 meses como fiel depositário desse terceiro, de férias, dependendo do volume, no final do ano, o que acontece? Ele não é empresário, ele entrou naquele negócio para ganhar um dinheiro e sumir, ele some e deixa os funcionários, como já aconteceu aqui no Senado, como já aconteceu na Câmara, como já aconteceu em vários ministérios aqui e em várias empresas privadas. Então, o erro está, primeiro, na contratação, na licitação. Segundo, na contratação sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de seguro, sem nenhum tipo de garantia para o empregado. Então, nós vamos mudar isso aqui. Não tem sentido permanecer isso, porque continua exatamente isso. Os empregados ficando a ver navios, porque nenhuma garantia eles têm. Aí agora inventaram no projeto que tem a tal da solidariedade. Não. Ou então responsabilidade solidária. A responsabilidade solidária. Ora, responsabilidade solidária, o que vai acontecer? Vai aumentar a justiça do trabalho, as demandas, porque o empregado foi enganado por aquele patrão que não tinha condições de ser patrão, ou por aquela empresa que não tinha condição de ter feito a contratação daquele servidor, porque... Nem a gestão daquilo, né? Nem a gestão daquilo. Ele vai recorrer para o contra... Aí ele recorre contra o empresário que sumiu, ele recorre contra o outro sócio que e contra a empresa e o empresário que contratou. A empresa e o empresário que contratou. Então, aí já são 4 causas trabalhistas, quando você pode evitar isso plenamente fazendo a contratação correta. Por quê? Porque você, uma grande obra, por exemplo, você para construir esse prédio aqui do Senado, a construtora tem que dar garantias. Ora, por que ao terceirizar, que você contrata, é mais do que concreto, é ser humano que está sendo contratado, são direitos das pessoas. Por que não garantir isso? O governo abriu mão disso há muito tempo, achando que isso é transparência, achando que isso facilita, pelo contrário, criou uma dificuldade enorme, ao ponto do TCU agora apresentar cerca de, se não me falha a memória, 17 mil empresas que o ano passado ganharam licitações e não tiveram condições de assumir o serviço posteriormente. Fora as que assumiram e no meio do caminho quebraram. Agora, o governo federal tem uma crise econômica. Atrasou pagamento de várias empresas. Se essa empresa não tem a mínima estrutura, não tem nenhuma garantia de que ela pode tocar, de que ela tem condições de gerir e administrar esse serviço, o que vai acontecer? Quebra, vai embora, muda de estado e o empregado fica totalmente desamparado. Aí isso gerou um mal-estar da chamada precarização da terceirização. E é isso que pode mudar agora? Eu acho que nós temos a obrigação de fazer essas modificações, melhorando o projeto que veio da Câmara, sem nenhuma demagogia, no debate aberto, franco, tranquilo, com aqueles que contratam e com aqueles que são contratados. Para dar um exemplo, a Serviço de Transporte de Valores e Vigilância Bancária, ele é regulamentado por uma lei 7.102 de 1983. Os vigilantes de transporte de valores e os vigilantes bancários têm em alguns estados, a polícia não tem o chamado 30% de risco de vida. Os vigilantes passou uma lei aqui no Congresso Nacional que os vigilantes que já eram regulamentados pela lei 7.102, uma nova lei obrigou a que as empresas pagassem mais 30% a esses empregados como por risco de vida. Então, é um setor que está arrumado, organizado e não tem nenhum tipo de problema nem de precarização. Por quê? Porque a contratação é feita de uma forma diferente. Inclusive, o Banco do Brasil, ao contratar essas empresas, fazia uma retenção mensal de 4% do faturamento para garantir o direito desses empregados
Quando o patrão apresentava o pagamento, o Banco do Brasil liberava numa conta vinculada, inclusive com correção monetária. Então, tem forma da gente resolver essa questão, porque ela é irreversível. Não adianta fazer discurso, né, vir para a rua, fazer barulho. Né? As centrais criaram muita confusão nesse momento, até porque se criou exatamente isso, olha, a responsabilidade solidária. Depois se criou que, mudando, entre aspas, a CLT, dizendo o seguinte, que aqueles empregados não ia pela atividade preponderante da empresa terceirizada, mas sim da atividade preponderante do contratante. Meu Deus do céu. Então, aí criou uma celeuma nessa questão da representação sindical, porque os sindicatos... Distorceu o foco da discussão, e os sindicatos começaram a imaginar, né, que ali eles iam perder força, iam perder representatividade, e deu no que deu. Então, o Senado é uma casa mais calma, mais tranquila. Nós vamos passar pela Comissão de Assuntos Econômicos essa matéria, depois vamos discutir essa matéria na Comissão de Constituição e Justiça, depois vamos trazer essa matéria para o plenário emendada. Nada de substitutivo, como se aventa? Não é possível, mas não há interesse de fazer qualquer tipo de confronto com a Câmara dos Deputados. Eu prefiro até fazer emendas que corrijam aquilo que nós achamos que não foi possível ser feito na Câmara, né? Até porque o sistema é bicameral. Né? Nós temos a oportunidade de uma casa fazer e a outra melhorar. E vice-versa, essa casa aqui fazer e a outra casa melhorar. Como o projeto vem da Câmara dos Deputados, nós vamos melhorar esse projeto e ele vai voltar para a Câmara dos Deputados mais uma vez para ser votado definitivamente, para regulamentar como um todo, né, a terceirização no Brasil, que é um processo irreversível não apenas do Brasil, é um processo irreversível no mundo, na questão da terceirização. No país mesmo já está consolidado, são mais de 12 milhões de trabalhadores terceirizados. 12? Né? 12. Mais de 12. Senador, o senhor sabe, eu abri a entrevista falando que a gente ia falar de muitos assuntos, nosso tempo esgotou, então acho que eu termino a entrevista convidando o senhor para a próxima, porque amanhã a gente tem aqui governadores de estado e aí a gente podia falar de pacto federativo. Ok. Se der o senhor voltar 2 vezes na mesma semana... Voltarei com prazer. O programa Argumento é um luxo, para nós é um luxo, senador. Voltarei com prazer. Esse programa é um programa que tem muita audiência, né, muito bem feito, muito bem apresentado por você. A equipe agradece. E tem muito sucesso, né, de audiência... Pelo formato que vocês deram a esse programa tão importante. Muito grata, senador. Você, então, é nosso convidado para, na nossa próxima entrevista, que vai ser gravada amanhã, falar de pacto federativo. Eu lembro a você que esse é o programa Argumento, que eu sou Tânia Horma, e que você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da nossa TV. E para isso é 0800 61 2211, ligação gratuita. Agora, quer rever esse ou outros nossos programas? senado.leg.br/TV. Até a próxima.